Cristo em nós, nossa esperança de glória. Bem-vindo a este espaço preparado pelo Ministério Verbo de Deus na Bolívia, no qual diariamente nos alimentamos da diversidade do corpo de Cristo, por meio de quem e para quem todas as coisas foram criadas, para que a multiforme sabedoria de Deus seja agora conhecida por meio da Igreja, em todos os lugares e a toda criatura. Em cada devocional, você encontrará a palavra de Deus, a profecia, um momento de reflexão, o encorajamento, uma dose de paz que o acompanhará ao longo do caminho, lembrando-lhe que, independentemente das circunstâncias, se você o ama, todas as coisas cooperarão para o seu bem. Seu amor, seu poder e sua graça estarão presentes a cada passo. Minha comunhão com o Espírito Santo. Vocês não sabem que são templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? 1 Coríntios 3, verso 16. Minha comunhão com o Espírito Santo. Dia 17. O Espírito Santo não pode ser decifrado. Para a meditação. Você deve se lembrar de que existem basicamente duas visões de mundo quando se trata de fé, a perspectiva secular ateísta, se ver para crer, e a perspectiva bíblica, se acreditar em Deus sem evidências. Uma razão pela qual os secularistas, sejam cientistas, filósofos ou enfermeiros, não aceitam o Deus da Bíblia é que eles querem entender tudo. Eles presumem que, se algo não pode ser decifrado com o tempo, não vale a pena o esforço. Mas eu pergunto, você gostaria de um Deus que pudesse eventualmente decifrar? Gostaria de remover o mistério e a maravilha inerentes a Deus? Alguns podem responder rapidamente, sim. Dessa forma, nenhum Deus existiria. O Deus verdadeiro não pode ser totalmente compreendido, medido ou compreendido. Quem pode medir o Espírito do Senhor? Ou quem pode ser seu conselheiro? A quem o Senhor consultou para lhe ensinar o caminho da justiça? Quem lhe deu conhecimento? Ou lhe fez saber a vereda do entendimento? Isaías 40 verso 13 ao 14. É interessante que, quando este versículo é citado no Novo Testamento, Espírito do Senhor ou se torna a mente do Senhor. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Romanos 11 verso 34. Isso mostra que não podemos sondar nem a mente de Deus nem o seu Espírito. Pois, embora o Espírito Santo tenha mente própria, por ser uma pessoa, ele nunca fala ou por si mesmo. Como o Filho, o Espírito Santo só diz e faz o que o Pai o orienta a dizer e fazer, João 5 verso 19. João 16 verso 13. A perfeita unidade na divindade. Isso também se aplica às várias manifestações do Espírito Santo. O efeito de sua presença pode resultar em admiração, louvor, adoração, alegria ou qualquer um dos frutos ou dons do Espírito Santo. No dia de Pentecostes, testemunhas acusaram os discípulos de estarem bêbados, Atos 2 verso 13. E eu ainda sei, por observação em primeira mão, que o Espírito Santo ainda pode fazer esse tipo de coisa. Se você pudesse assistir a um filme de George Whitefield pregando e ao efeito que ele às vezes tinha sobre os presentes, as pessoas rindo, chorando, gritando ou desmaiando, ou a palavra que usavam naquela época para se sentirem abatidas pelo Espírito, seria fácil presumir que estavam intoxicadas com álcool. Apague isso. Se por acaso isso ofende, eu gentilmente apontaria que Paulo disse para não se embriagarem com vinho, mas para se encherem do Espírito, Efésios 5 verso 18, sabendo como podia que o Espírito Santo traria tanta alegria que um passante poderia pensar que alguém estava bêbado. Isso o surpreende? O vinho pode levar ao excesso, o Espírito Santo conduz à alegria e ao amor pela honra e glória de Deus. O Espírito Santo também pode conduzir uma pessoa a uma posição em que ela não seja dominada ou controlada pelas opiniões alheias. O medo dos homens é uma armadilha, Provérbios 29 verso 25. Como veremos a seguir, o Espírito Santo traz liberdade. Não conhecer a mente do Senhor também se refere ao futuro. Não se pode prever com antecedência o que ele fará.
Quando os discípulos foram cheios do Espírito no dia de Pentecostes, eles não sabiam que 3.000 pessoas seriam convertidas antes do fim do dia, que logo viriam milagres sem a presença física de Jesus, ou que os gentios finalmente seriam admitidos como membros plenos da igreja sem serem circuncidados. Jesus disse aos 12: ainda tenho muitas coisas para vos dizer, que não podeis suportar agora, ou João 16 verso 12. Eles provavelmente pensavam que estavam prontos para ouvir o que Jesus tinha a dizer, mas Jesus sabia do que estava falando. Talvez pensemos que queremos saber tudo o que nos aguarda no futuro ou as coisas que Deus tem reservado para nós, mas Deus sabe como estamos. O Senhor não retém nenhum bem daqueles que praticam a justiça. Salmo 84 verso 11. Quando Paulo levanta a questão em quem conheceu a mente do Senhor, ele o faz em um contexto escatológico, referindo-se em parte ao futuro de Israel. Quem sabe o que Deus está prestes a fazer? E quando Paulo cita o versículo, em quem foi seu conselheiro o Espírito Santo, ele nos deixa saber que Deus não precisa da nossa opinião. O teísmo aberto, já a visão equivocada de que Deus não conhece o futuro e precisa do nosso conselho, diz que Deus precisa de conselho. Caro amigo, não é esse o caso. Ele não precisa de nossas opiniões, comentários, ajuda ou assistência. Eu amo o Espírito Santo por ser exatamente como ele é. Você também não? Para estudo e devoção adicionais. Isaías 55 verso 6 ao 11. Romanos 11 verso 25 ao 36. 1 de Coríntios 1 verso 26 ao 31. 1 de Timóteo 6 verso 11 ao 16. Oração. Espírito Santo onisciente, sinto-me tão pequeno em tua presença. Perdoa-me por um espírito de medo e, por favor, abre-me para que te deixe ser tu mesmo em minha vida. Humildemente, peço que assumas o controle. Em nome de Jesus. Amém.